Boa noite, galera! Que galera linda. Eu vou ficar vendo aqui o comentário de vocês com um pouco de delay, mas eu vou ver sim. Deixa eu tirar aqui para não dar eco. Como eu avisei, eu ia começar a fazer a live hoje mais tarde um pouco, né? Às 8 horas. Comecei a fazer a live às 7, aí deu muita gente. Não. Fiz às 6, aí falaram que é o horário, talvez eu fiz às 7. Estou experimentando fazer às 8 hoje para ver se vai dar gente suficiente aqui na live. De qualquer forma, o assunto que eu queria falar muito hoje é sobre a falta de oportunidade no mercado audiovisual. Tem muita gente falando sobre isso, né? Falta de oportunidade no mercado audiovisual. Ah, João, por que a gente não tem espaço? Ah, porque a gente não. São sempre as mesmas pessoas que estão ali. E eu concordo um pouco com vocês. Antes de tudo, né, eu sou João Salles, eu ajudo vocês aí do palco à câmera, atuando com técnica para chamar a atenção do mercado. Mas, gente, se a gente for pensar de forma verdadeira, existe sempre as mesmas pessoas ali no mercado audiovisual, mas existe também uma rotatividade de novos atores muito grande. O que é que isso indica? Isso indica que eles estão sim na busca de novos atores. A busca de novos atores, principalmente de novos galãs, está sendo intensa hoje no mercado. A maioria dos produtores estão procurando, inclusive, novos galãs, porque eles estão tendo dificuldades com atores que conseguem cumprir esse arquétipo do galã, né? Então, assim, há muita tentativa. Da mesma forma que na década de 90 existiram diversos atores, para quem é noveleiro aí pode falar para mim, como na década de 90 houveram diversos atores que apareceram e sumiram do mapa, né? Atores que fizeram ali uma, duas novelas e depois desapareceram, seja porque não se encaixaram no arquétipo, seja porque decidiram que ali não era o que eles gostavam de fazer. Uma das minhas maiores mestras de atuação, que foi a Camila Amado, ela não fez televisão porque não gostou da televisão, né? Achava um saco fazer televisão. Achava que era um ambiente desconcentrado, que você tinha que ficar preso o dia inteiro como se fosse um manicômio lá, que explodia muita coisa. Claro, uma pessoa que estava acostumada com teatro. Então hoje eu queria falar um pouco sobre essa falta de oportunidade no mercado. Agora, se você acha que oportunidade no mercado, tem aqui o Miqueias falando: boa noite, sou ator, mas não sou ator, mas utilizo suas informações para o canto, tem me ajudado muito. Inclusive, há muitos anos no Rio de Janeiro, eu fui convidado para andaram sondando se eu fazia direção para ópera também, porque a gente conversa muito, inclusive as técnicas que eu uso, muitas técnicas que eu uso com os atores para atingir o que o Stanislavski, o que o Lee Strasberg fala, são técnicas que foram desenvolvidas para cantores. Mas aqui eu acho que para cantores esse papo também funciona, que é a questão do o que é que as pessoas veem com oportunidade? Teste para Globo. Oportunidade para as pessoas é fazer teste para Globo. Ou fazer teste para séries da Fox ou da HBO. Aí vamos dizer que assim, você é engenheiro e você não tem experiência, ou tem 2, 3 anos de experiência e você já quer ser engenheiro da Coca-Cola, entendeu? Porque, sendo bem franco com você, quando a gente fala de Globo, a gente está falando da Coca-Cola do audiovisual no Brasil. Não é talvez o mais saudável. Eu criticando a Globo. Globo, isso não é crítica. Isso não é crítica. Não é a coisa mais artesanalmente bem feita, mas é viciante, todo mundo gosta e tem uma hora que você fala: nossa, eu queria só tomar uma Coca-Cola. É isso, entendeu? Vende pra caramba. Então,
Não dá para você querer formar engenheiro e já querer ser engenheiro da Coca-Cola. Não vai rolar, querido. Não vai rolar. Então o mercado não tem falta de oportunidade, não. Agora não existem 3, 4, 5 Coca-Colas. Existe uma Coca-Cola. Então, se você resumir todas as oportunidades da sua vida como trabalhar na Globo ou fazer uma série muito incrível da HBO, aí de fato você vai estar dando um tiro no seu próprio pé nesse sentido. Entende? Então, primeiro de tudo, é a gente entender o que é a falta de oportunidade e o que é oportunidade nesse mercado. Né? Oportunidade para o ator, principalmente para o ator, é qualquer projeto bem feito que vá ter uma boa distribuição e que ele possa trabalhar no seu arquétipo para um dia ser engenheiro da Coca-Cola. Entendeu? Ali o paradigma. Olha que eu estou dando para você aqui coisas. Eu às vezes falo umas coisas que eu me arrependo, porque são coisas que eu falo com a minha mentoria em grupo online, no meu curso online. Que é justamente isso. Uma boa oportunidade para você é qualquer projeto que seja razoavelmente bem feito, que vá ter uma distribuição também razoável e que você vá poder trabalhar naquele arquétipo que vai te abrir as portas no mercado. Eu falo isso e eu cito muitas vezes o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, porque quando esses caras começaram a fazer o teatro lá e o audiovisual lá na Bahia, eles não começaram fazendo direto teste na Globo. Eles começaram a fazer, o Wagner Moura só foi fazer a Globo depois que ele já tinha estourado com outro filme. E ele só foi fazer esse filme quando ele já tinha feito uma porção de cinema independente. Bem feito, numa boa distribuição, e que ele podia trabalhar em cima do arquétipo. E que vai dar mais trabalho, porque vai ser mal remunerado, com condições ruins, que você não vai ser estrela, com camarim, bebendo a aguinha que você quer, comendo frutas, muito provavelmente vai estar pagando para comer, vai estar dando, graças a Deus, se tiver água. Porque a gente queria poder, no cinema independente, nesses que são feitos para festival, que são feitos para premiação, a gente queria poder ter tudo lá para você, mas não vai ter. Vai ter improviso, vai faltar equipamento, a gente vai ter que pendurar você de cabeça para baixo para poder conseguir aquela cena bem feita. E aí é que tá, se você tá em prol ao projeto, em prol aquele arquétipo, você vai fazer. Se não, você vai querer continuar achando que oportunidade é aquele... A oportunidade é ficar no ar-condicionado esperando para gravar o cadastro do Banco da Globo. Tirando foto no símbolozinho, que todo mundo que vai lá na Globo tira foto naquele símbolozinho para dizer que entrou na Globo, para dar uma esperança para aquela família que tá lá na outra cidade dizendo: meu filho foi ser ator no Rio de Janeiro e São Paulo. A pessoa é convidada para fazer um registro no banco de cadastro da Globo, entrou na Globo, tira foto da entrada, do símbolo da Globo, não sei o que, fica ali no ar-condicionado esperando ser chamado para fazer aquele videobook. E aí posta no Instagram sem dizer o que é que tá fazendo, para todo mundo meio que ficar dúbio se você conseguiu ou não conseguiu. Conheço. Eu já tive aí. Eu já tive aí. Se você continuar achando que oportunidade é isso, desculpa te dizer, você pode ser um produto do acaso e dar muito certo, mas na maior parte da probabilidade das coisas você está lascado. Tá? Porque isso não é oportunidade. E sim, você vai até ser chamado para fazer testes maiores. Vamos falar de Globo, vamos falar de HBO, vamos falar de outras coisas assim.
Você vai até ser chamado para fazer esses testes maiores, só que, gente, ali tem uma porção de coisas que sai do seu controle quando é uma série da HBO, uma série da Fox. Tem aqueles atores que os produtores e os diretores já são acostumados a trabalhar. Existem aqueles que têm maior presença nas redes sociais. Existem aqueles que já têm mais experiência, que já fizeram outros problemas e a produção sabe que não vai ser deixada na mão para aquele ator, porque saiba que tem ator que abandona a produção antes mesmo de gravar. Sabe, aquele que sempre olha, ele não está pelo projeto, ele está pela oportunidade, então ele não tem ética. Ele entra nesse projeto, mas surgiu um projeto que ele tem 2 falas a mais, ele abandona esse projeto e vai para outro projeto. Então ele sabe que esse ator não vai fazer isso. Então existe uma porção de outras coisas que você vai ter que conquistar para poder chegar lá. Então, gente, isso, nem fazer testes maiores para HBO e para Fox é a verdadeira oportunidade, porque realmente vai ser pequeno. Você vai ter uma porção pequena desses testes no ano com personagens maiores, né? Agora, uma coisa que você tem que prestar atenção é que a oportunidade, que são os projetos independentes que você faz, com mais ou menos ali, com uma dignidade na preparação, com dignidade na preparação, quer dizer, na produção. A produção é pelo menos digna, você sabe que vai ser bem feito pelas pessoas que estão ali. Você sabe que aquelas pessoas ali vão procurar uma boa distribuição, né? Ou seja, colocar em bons festivais, colocar numa plataforma, procurar canais em que isso chegue até as pessoas. Isso é distribuição. Aí não adianta você estar nesses projetos se você tem uma atuação ruim, se sua atuação não é técnica, se sua atuação não é boa, né? Porque aí você pode estar nesse meio do independente há 400 anos. Começou a fazer ele desde Pedro Álvares Cabral, fazia já o Alto da Barca do Inferno, dos jesuítas, nem sei se é isso mesmo, mas deve ser. Já estava lá fazendo cinema nessa época, que nem câmera existia. E você não abriu maiores oportunidades. Sinto lhe informar, com dor no meu coração, que existe uma grande possibilidade da sua técnica na frente da câmera não estar boa. Eu tenho um mestre de artes marciais que falava assim para mim: quem treina errado, continua a fazer errado. Ou seja, você tem a faca e o queijo na mão, você sabe ali fazer um curta, uma cena, um filme independente, umas peças independentes, mas você fica só nisso. Você não impacta quem assiste com aquilo. Eu posso dar alguns exemplos basicões assim, que eu sempre cito, né? Eu já falei do Wagner Moura, já falei do Lázaro Ramos, mas que são de filmes independentes mais antigos, assim, né? Que hoje são considerados clássicos do cinema brasileiro, mas que eu acho que na época não era considerado esse clássico todo. Mas a gente tem a própria Alice Carvalho, por exemplo, quando fez a websérie Septo, lá em Natal, Rio Grande do Norte, com a equipe de Natal, sem sair de Natal, porque tem esse mito também, que a oportunidade está no eixo Rio-São Paulo. Aí eu falo, cara, provavelmente a tua cidade, teu interior que seja, mesmo que não seja interior, seja capital, mas a tua pequena capital, muitas vezes tem muito mais oportunidades para você do que o eixo Rio-São Paulo. E aí vem uma Alice Carvalho, faz uma websérie Septo, muito bem feita, com a equipe feita na raça. Foram 5 diretores, cada um dirigia um episódio, se eu não me engano. E aí eram vários roteiristas, ela fez o roteiro também. Eu acho que a ideia principal era dela, que era uma menina que faz muitos anos que eu assisti, mas
era uma menina que era do esporte, enfim, se apaixonava por outra e tal, e tinha vários problemas de saúde em relação a isso. E aí ela faz essa websérie. Websérie, para quem não sabe, é uma série que você faz e que você joga no YouTube, né? Ou num streaming desse aberto, né? Então ela faz essa websérie, joga lá numa plataforma dessa do streaming, pega umas comunidades do Facebook que ela conhece, joga lá, o negócio começa a virar, bombar, crescer. Ela começa a botar nos festivais de websérie, tipo o Rio Webfest, uns festivais de fora, ganha os festivais, viaja para fora do país para receber a premiação, lá conhece outras pessoas do cinema independente brasileiro. Daqui a pouco chama a atenção de produtores da Globo, daqui a pouco tá fazendo participação em Ministério da Globo, daqui a pouco. E aí vai. Aí você vai falar para ela, por exemplo, uma pessoa que fez o que ela fez, que hoje está em agente secreto do lado do Wagner Moura, chamando a atenção de Hollywood. Aí você vai dizer para uma pessoa dessa que não tem oportunidade no mercado. Então, para que oportunidade você está vendo? Agora, o refinado da técnica que ela trazia incepto, e isso não faz muito tempo não. Alice Carvalho foi de umas pessoas que estouraram mais rápido que eu já vi na minha vida. Isso foi 2000 e foi quando eu voltei para cá, para o Brasil, 2018 eu acho, 2017. Eu fiz um programa de TV lá em Natal, premiando o audiovisual local. Ela fazia parte do audiovisual local, porque ainda estava lá em Natal, tinha acabado de fazer o websérie Septo, a gente exibia sempre o produto, no final do programa a gente exibia o produto, era um programa de TV regional, ou seja, passava na TV Gazeta RN, e ganhava prêmio e tal, enfim. 2017. E hoje ela tá aí chamando a atenção de Hollywood, com Wagner Moura sendo aplaudida em cena aberta, estouradíssima. Aí você vai dizer para uma pessoa dessa que não existe oportunidade, é porque oportunidade para ela não era estar no ar-condicionado esperando para fazer o teste ou o cadastro na emissora. Não. A oportunidade foi encontrar um grupo de pessoas que queriam fazer, que sabiam que tinham que fazer ali na raça, no amor, e fazer. E depois ter a responsabilidade de distribuir, que talvez seja uma das partes mais difíceis desse processo, é de fato a distribuição, ou seja, aonde eu coloco, né? O Gleison, que até estava aqui na live, foi um dos caras dos atores que fez parte do meu curso e que fez parte do tanto do online quanto do presencial, que ele fez um vídeo muito, muito legal, engraçado, depois botou no YouTube e o negócio começou a ter 300 visualizações, 400 visualizações, já deve estar em mais do que isso. Ele não tinha, quando eu vi a página estava com 13 seguidores, depois com 40, com 50, ou seja, o vídeo que ele fez, aplicando ali as técnicas que ele aprendeu comigo e enfim, e a pegada começou a crescer. Eu falei para ele, cara, pega esse vídeo, posta aqui, posta ali, procura esse caminho aqui, vai ali, olha no Facebook por isso e tal, porque foi um caminho que a própria Alice tinha falado para mim que tinha feito e o negócio foi crescendo. Então isso aqui é oportunidade para você, entendeu? Que ainda não pode ser o engenheiro da Coca-Cola. Isso é que tem que ser oportunidade para você. E tem que sair de uma oportunidade para outra oportunidade. Então, pouco tempo depois, eu não lembro exatamente quanto tempo depois, mas essa websérie eles fizeram distribuição, foi dando super certo. Depois eles entraram com o edital no Itaú, se eu não me lembro, e que bancou a segunda temporada.
da websérie. Da websérie, um negócio feito pro YouTube. Entendeu? Então, gente, não caia nessa de que falta oportunidade e que você, porque a Globo ou a Record ou a HBO ou a Fox não tá lhe chamando para gravar ou não tá mandando teste para você. Se for assim, deixa eu te falar, aí realmente você vai ter que fazer como falou o Murilo Benício, contar só com a sorte. De alguém olhar para sua cara um dia perdido na rua, se apaixonar e dizer, cara, eu quero investir na sua carreira. Acontece ainda. Acontece. Às vezes um produtor tá num lugar, tá em outro, porque é um ser humano normal, vive a sua vida, vai em teatro, vai em restaurante, vai não sei o quê. Olha para a pessoa e fala, cara, esse cara aqui ele tem um perfil que eu tenho certeza que eu vou saber como vender. Mas aí é Mega Sena, brother. Você vai ficar confiando nisso na sua vida, nessa Mega Sena? Entendeu? Ou você vai fazer projetos que são projetos porta, né? São os projetos porta. É uma nomenclatura inventada por mim, projeto porta, porque é o projeto que abre a porta. Você vai fazer projetos portas em que você vai mostrar a pessoa e a pessoa vai falar, caramba, esse cara aqui tem alguma coisa aqui que eu acho que eu consigo encaixar em algum lugar, e vai lá e começa a tentar vender você para umas produções que você não tem acesso. Só que você tem que saber trabalhar nesses produtos porta aí, nesses projetos porta. Né? Quando eu tinha eu conheci um cara que era diretor de cinema e tal, a gente ficou amigo assim, relativamente próximo, não muito, mas próximo e tal. E na época eu estava fazendo uma peça e eu convidei, né, todo mundo para assistir a peça. Esse dia foi um dia que lotou a casa e tal. Só que ele era um cara que assim, ele só queria se envolver com quem já estava no meio de alguma forma. Era um cara que queria assim só trabalhar. Ele já tinha umas boas amizades ali, uma galera que fazia uma produção legal. E ele só queria se envolver. Era amigo, mas ele não deixava. Ele não me via como ator. Ele me via só como amigo, assim, como colega, né? Eram ambos nordestinos. E, cara, ele foi assistir essa minha peça. Pela primeira vez. E era um projeto porta. Tava ganhando nada. Produção toda feita na raça, os ensaios feitos aonde dava, na sala, na cozinha, na varanda, numa casinha de sapê, no telhado de uma casa, aqueles prédios que tem uma cobertura cimentada, aonde dava a gente ensaiava, fez essa peça. O cara saiu de lá, ele nem aí fez o efeito inverso. Ele começou a me ver como ator, já não me via nem mais como amigo direito. Então, assim, eu não tô aqui para ficar me vangloriando dos meus projetos. Mas, então não preciso ficar falando aqui o que foi que ele falou para mim. Né? Mas o que eu quero dizer é que foi nesta raça, nesta oportunidade, que isso começou a abrir minhas portas para depois estar fazendo projetos que tinha participação de pessoas que já foram da Globo, Daniel Escobar, com um cara que tinha dirigido estava dirigindo os primeiros projetos brasileiros na Netflix, por causa destas peças que eu fiz ali na raça e outros projetos que eu fiz na raça. E quando foi no Brasil eu trouxe tudo isso, e isso foi abrindo mais ainda esse leque para mim. Agora, porque também eu tinha chegado num nível de atuação que eu tinha certeza que qualquer pessoa poderia assistir e ela não ia sair dali decepcionada. E esse é o nível técnico que você tem que chegar para poder fazer esses projetos portas. Se não,
você vai ter que cair num lugar que depois vai ser difícil de você sair. Que é você fazer projetos só que agradem o meio. Isso também é uma possibilidade. Mas isso não é garantia. E depois, quando você entra por isso, você não consegue muito bem sair. Mas você tem que chegar no nível de que você sabe que quando a pessoa assistir aquilo ali, ela vai comprar você como ator, comprar você como ator de audiovisual, que é o que a maioria que as pessoas que me procuram querem, tá? Cheguei agora, bem legal, o enquadramento um pouco diferente. Esse enquadramento é de propósito porque essa live depois eu quero colocar ela lá. Eu nem sei se pode falar em voz alta, porque senão dizem que o Instagram, o algoritmo para de entregar. Então quem está na live, que não é muita gente, curte aí que eu vou falar rapidinho aqui. E aí enquanto vocês curtem, talvez tenha um efeito contrário. Eu vou falar onde vai estar essa live, mas vocês curtindo, o algoritmo vai dizer assim, nossa, ele falou o nome de uma outra rede, mas tem muita gente curtindo. A gente pode dar um bug no algoritmo com isso. Então vamos lá, vocês começam a curtir. Quando eu começar a ver as curtidas subindo aqui, eu vou falar onde vai estar essa live. Então vamos lá, 3, 2, 1. Esse enquadramento é porque eu quero que a live, eu vou colocar depois a live lá no YouTube completa, sabe? Aí eu tô fazendo um enquadramento mais aberto para quando chegar lá eu poder editar no formato do YouTube e não ficar aquela coisa feia no meio da tela, sabe? Passou, obrigado. Que mais? Então vamos lá. Já falamos da forma da onde está esse projeto porta que você tem que fazer do mercado, pra você não ficar pensando que não tem oportunidade, quando na verdade a gente está no momento em que mais existe oportunidade. A gente está no momento que mais existe oportunidade no audiovisual. Em 2017, quando a Alice Carvalho lançou o Septo, e eles gravaram antes disso ainda era até mais difícil do que é hoje. Hoje está até mais fácil ainda. Hoje, se você quiser e tiver, como eu já falei, né, tiver tecnicamente muito bem, tiver um grupo que esteja relativamente compromissado em fazer uma boa distribuição, uma boa edição, até a novela vertical você pode lançar, que já não existia na época. Né? Então a gente está no momento de maior oportunidade. Vocês que não estão sabendo o que é oportunidade, vocês estão achando que é oportunidade só quem dá é produtor de emissora e produtor. E esses caras não vão dar oportunidade se eles não tiverem muita fé aonde eles podem encaixar. E quem tem que mostrar onde eles vão encaixar é você, através de projetos porta. Aí o primeiro passo que eu quero que vocês deem na vida de vocês em relação a isso é comece escrevendo uma ideia. Eu não estou falando de roteiro. Tu começa escrevendo a ideia de uma história que você queria em algum momento gravar. Isso é libertador. Porque principalmente no momento que você está escrevendo essa ideia, você pode pensar em qual personagem você quer fazer, como você quer fazer esse personagem, como você quer que seja esse personagem, mas não precisa de roteirizar. Escreve a ideia como um bifão inteiro, assim. Eu quero... A ideia é sobre um professor de geografia que dá aula no subúrbio do Rio de Janeiro, ou no subúrbio de Brasília, e esse cara descobre que ele... E escreve uma ideia que você queria muito ver e que você teria prazer de atuar. Ou de dirigir, que seja. Mas que você teria prazer de fazer. Essa é a liberdade da verdadeira oportunidade, porque além de você ter toda a liberdade,
você ainda tem a oportunidade. Ou seja, além de ter a oportunidade de fazer um produto em que as pessoas vão ver e vão gostar da tua atuação, você ainda tem a liberdade de aí sim fazer aquilo que lhe dá gosto, fazer aquele personagem que é o seu fetiche. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Fazer um personagem que a gente tem desejo de fazer, um dia eu queria fazer um personagem que ele é assim. Escreve a ideia, começa escrevendo essa ideia. Visualiza essa ideia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você roteirizar, transformar isso em roteiro. Se você não souber como fazer, existem diversos cursos sobre como roteirizar uma ideia, ou você pode procurar um amigo que seja bom de escrever. Cara, nas minhas redes sociais aqui em São Paulo, eu descobri pelo menos umas 3 pessoas que adoram fazer roteiro. Você dá uma ideia para a pessoa transforma a ideia num roteiro. Agora você tem que ter paciência com o cara tá fazendo um amor junto com você, né? Não tô dizendo que vai sair um roteiro perfeito, mas a gente fez um curta-metragem lá no interior do Rio Grande do Norte, de um personagem que eu queria muito fazer, de um projeto no estilo que eu queria muito fazer. Cara, a gente escreveu a história e roteirizou em 2 dias. Eu e um parceiro meu. Escreveu a história e o roteiro, saiu no outro dia, pelas coxas, mas saiu. E no dia que a gente foi gravar, a gente teve que praticamente jogar o roteiro fora e gravar com uma ideia do que a gente tinha, adaptando a adaptação da adaptação do roteiro, porque tinham faltado 80% dos atores para gravar. E a gente fez. Né? Então, o primeiro passo de você sair aqui desta live abençoado é você escrever uma ideia do que você quer fazer. Vamos lá para as perguntas, gente. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas, ver o que é que tem de bom aqui para a gente finalizar a live por hoje. João, o que você acha sobre o livro Como Parar de Atuar? É um livro super bacana. Eu não lembro, eu lembro que li ele rapidamente, assim, eu não lembro dos detalhes do livro, mas o conceito já é muito bom, né? É o parar de atuar. É um conceito que eu, inclusive, defendo muito, que eu fiz, inclusive, um vídeo super polêmico da Paula Oliveira falando que quando ela para de atuar, a coisa fica muito melhor. João, quais as técnicas que eu posso treinar em casa? Todas as técnicas você pode treinar, pelo menos todas as técnicas do meu curso, elas são treinadas em casa porque ela é feita para você trabalhar em casa, né? Tem um módulo, por exemplo, que eu chamo que é o trabalho do ator sobre si próprio, que é um módulo específico, que é desenvolvendo justamente um trabalho para você fazer em você mesmo em casa. Mas eu já dei várias. O treino do ator, ele é no dia a dia, principalmente o ator de TV e cinema. O Lee Strasberg, por exemplo, fala sobre vários treinamentos. Eu tenho no Técnica Como Chorar em Cena, o Manual de Como Chorar em Cena, que são diversas técnicas para liberação emocional. Lá tem um desafio de 7 dias, desenvolvido em cima do livro do Lee Strasberg, que são técnicas só para você fazer em casa. Na rua também. Né? O simples fato de você cantar na rua, dançar enquanto você está esperando o sinal, já é uma técnica de atuação poderosíssima, mas que a maioria das pessoas não vão ter coragem de fazer, porque a maioria das pessoas, venhamos e convenhamos, sendo bem duro agora, a maioria das pessoas não está ali para ser ator. Eles estão ali porque eles querem atenção e reconhecimento. Mas a arte do ator vai muito além de querer atenção e reconhecimento. É uma quebra dos seus paradigmas, das suas ideias fixas, das suas inibições. Vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver, deixa eu subir aqui. Cheguei agora, bem legal o enquadramento. Quero estudar contigo, João. Venha. Muito provavelmente
a gente vai abrir logo logo uma turma aí para a nossa turma online, que é o primeiro passo comigo, é fazer essa turma online, a mentoria em grupo online. E hoje eu estava conversando com muitos atores que fizeram, e cara, os depoimentos são incríveis, assim. Eu falei para eles mil vezes como é quando eu converso com a galera para entender o que elas acharam do curso, a mudança que fez na vida delas, o que elas alcançaram com o curso, é quando eu me empolgo. Porque, gente, é o que eu estava falando com o aluno hoje, depois dos 30 anos, o dinheiro você consegue fazer. Você sabe fazer dinheiro. Você sabe se desenrolar. Sabe? No ruim, você vai dedicar aí uns 2 anos a fazer um concurso público e ter um salário fixo. Dinheiro você sabe fazer. Só que depois dos 30, pelo menos eu sinto que começa a vir uma cobrança de propósito. Dinheiro com propósito. Que é justamente o que esse trabalho aqui me dá. Porque dinheiro por dinheiro eu já aprendi a fazer faz tempo. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. O próprio mercado audiovisual me ensinou isso. Então, se eu voltei para cá, foi porque muita gente me pediu, e muita gente disse, cara, continua, eu tô treinando os meus atores com seus reacts, com seu conteúdo do Instagram, eu ganhei trabalhos com seu conteúdo do Instagram, eu ganhei mais tempo no meu personagem com seu conteúdo do Instagram. Veio a Glória Pérez, gente, comentando no meu conteúdo, dizendo que esse conteúdo é importantíssimo não só para os atores, mas como para os roteiristas. Os roteiristas têm que entender isso aqui que o João está falando. Aí eu disse, gente, aqui eu acho que tem propósito, né? Acho que eu estou no lugar certo. Sou muito fã da Stella Adler, mas vejo poucos estudos sobre o método Adler. A Stella Adler é muito forte, eu acho que em Nova York, né? Que tem o estúdio dela lá. Eu sou fanzaço, ela tem aulas maravilhosas, para quem fala inglês, ela tem aulas maravilhosas no YouTube. Para mim é justamente... na verdade, tem um livro de um cara que também foi discípulo dela, que é maravilhoso, que ele foi o coach conhecido como coach do Leonardo DiCaprio, em que ele também pega isso dela e sente que defende, porque a Adler chegou para ele e falou, não deixe a nossa arte morrer. E cara, quando eu li isso, quando eu vi ele falando isso, parecia que ela estava falando para mim através dele. Porque todo o meu propósito está nisso, sabe? Não deixar a técnica, a nossa arte morrer, não deixar a nossa arte virar qualquer coisa, não deixar a nossa arte virar só entretenimento, só uma briga por atenção. Porque o entretenimento e o show business tem várias portas. Eu aqui falei para vocês como o projeto porta, o projeto oportunidade. Mas, na verdade, para entrar no show business, existem várias portas. A gente sabe muito bem. Hoje em dia você pode ser jogador de futebol e amanhã você tá com um programa de TV, você tá numa novela, você tá cantando, você tá no show business. Só que o meu papel é não deixar a nossa arte virar só show business. É show business também. Deixa eu ver se tiveram novas perguntas lá embaixo. Muitas palmas. Como evitar que o trabalho do ator leve ao esgotamento quando há muita entrega? Primeiro, tendo material. Você tem que ter um material que é um material que eu distribuo como bônus geralmente para os primeiros alunos que entram na minha mentoria online, que é de como desbloquear você emocionalmente, ou seja, como liberar de você energia emocional reprimida. Só que faça isso de uma forma leve, alegre, boa. Então você tem que ter um material que seja parecido com esse, para você fazer todo dia e trabalhar isso. Porque entenda o seguinte, o músico trabalha com notas musicais, com tom musical, com os tons, né, com acorde. Esses acordes são frequências sonoras. A gente trabalha com frequências emocionais, que são os nossos tons. Então existe uma escala de notas emocionais. Né? Pelo menos eu trago para você, depois de muito estudo, depois de muito aprofundamento, eu descobri que existe uma escala que eu transformei numa escala de notas emocionais. Então você tem que estar livre para passear nessas notas emocionais.
Se você é aquele ator que tem muita energia emocional travada dentro de você, você vai ser travado emocionalmente nessas notas. É como se você só conseguisse fazer dó, ré, mi, fá. Não conseguisse fazer sol, lá, si, dó. Então você pode ficar ali entre as notas que você consegue alcançar, tá sempre entre antagonismo, raiva e luto. Você só consegue essas três emoções. Às vezes, luto já é até difícil as pessoas conseguirem, né? Então as pessoas só conseguem ali antagonismo, raiva e alegria. Só tem essas três notas como ator. Então, primeiro de tudo, você tem que ter um material que libere essas notas dentro de você constantemente. E segundo, que as cenas que demandam muito emocionalmente vão te esgotar mesmo, e aí você depois tem que entrar no processo de recuperação, que é com esse material, ele já vai dar uma boa base para que você não chegue no esgotamento, porque você vai ter muita energia emocional liberada, mas aí depois do processo você tem que começar a mudar a sua rotina. Quando acabar o projeto, é mudar a sua rotina. Começar a dar uma caminhada todo dia de manhã, começar a fazer coisas que tirem a sua atenção, porque o que acontece com o esgotamento emocional é que a gente introverte, a gente joga toda a nossa atenção para dentro de nós mesmos, para dentro dessas emoções negativas. Então a gente vai extroverter, jogar nossa atenção um pouco para fora, para o mundo, para as coisas que estão acontecendo. Então o ideal também é você mudar a sua rotina quando acabar o projeto, para você entrar nessa recuperação. Cara, a única pessoa, a última pergunta aqui é: João, sabe algum curso que é bom para aprender a técnica do Alexander? Cara, a única pessoa que faz um pouco de Alexander Technique no Brasil que eu conheço sou eu. Porque eu conheci fora, né? Eu conheci nos Estados Unidos, em Los Angeles. E aí foi a técnica que mais me fez chegar no entendimento do Kirill Stanislavski e o Lee Strasberg e o Chekhov e todos os outros, mas eu não sou um especialista em Alexander Technique, eu simplesmente fiz alguns treinamentos e trago muitos exercícios do Alexander Technique, mas vinculado já a Stanislavski, Lee Strasberg, circunstâncias dadas, personagem e todas essas coisas. É isso, gente. É a última pergunta por hoje. Muito obrigado. Estou experimentando fazer essas lives toda segunda e quarta. Não sei se 8 horas foi o melhor horário, talvez um pouquinho mais cedo, mas eu vou tentar sempre avisar, vai ficar entre esse horário 7 e 8 horas da noite. Quarta-feira a gente tem mais live. Muito obrigado pela presença de todos vocês e usem o que eu falei aqui. Usem o que eu falei aqui. Se você tem esse desejo de ser um ator ativo no mercado, não ser aquele ator passivo, ou seja, que às vezes está muitos anos ali permeando o subúrbio do mercado, de forma periférica no mercado, use o material que eu estou falando aqui, porque você vai ter domínio sobre o seu espaço no mercado. Beleza? Um beijo e até a próxima.